O primeiro ponto que eu creio é a Bíblia. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. Como cristão, o segundo ponto que eu creio é em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em um único Deus, o Deus da Bíblia. E quem é Deus? Deus é uma pessoa. Quando eu digo pessoa, eu não estou falando de alguém físico, mas pessoa como alguém que tem uma personalidade. E qual é o básico para entender essa personalidade? É alguém que tem intelecto, é alguém que tem volição, capacidade de decidir, de escolha, e é alguém que tem sentimentos. O que é essa idade? É a característica que Deus tem de autoexistir. O que é a eternidade? Basicamente, o fato de que Deus não está preso ao fator tempo. Outra característica dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. De eternidade a eternidade, ele é sempre o mesmo. A outra característica de Deus é a sua infinitude. E o que significa dizer que ele é infinito? Que ele não sofre qualquer tipo de limitação. Outro atributo de Deus é a sua onisciência. Outro atributo de Deus revelado, que é a sua onipresença. Um outro atributo de Deus é a sua onipotência. Um outro atributo de Deus é a sua soberania. Todos esses atributos já fazem de Deus um ser totalmente diferente de qualquer criatura no universo. O teólogo Karl Barth, falando de Deus, ele diz: ele é o totalmente outro em relação ao ser humano, em tudo o que a pessoa pensa, sente, deseja e compreende e elabora. Deus é um ser ímpar, não há ninguém no universo igual a ele. Entretanto, eu deixei para o final uma característica de Deus que para mim é a mais surpreendente. Existe algo surpreendente e único, ímpar sobre a natureza de Deus que os teólogos chamam de trindade. A trindade é um mistério. Ela não está especificada, explicada na Bíblia. Inclusive, o termo trindade é um termo teológico. Você não encontra de Gênesis a Apocalipse essa palavra na Bíblia. E o que é a trindade? Veja só, a trindade, ao contrário do que muita gente afirma, não é a ideia, igual ao hinduísmo, de que existe uma tríade de Deus. No hinduísmo, já falei isso em outro vídeo, existe a crença em uma tríade de Deus que governa o universo religioso hindu. Essa tríade hindu seria composta por Brahma, o Deus Supremo, e Vishnu e Shiva. Não é isso. Também a trindade não é a ideia de que Deus assume três personalidades distintas ao longo da história. A trindade é um mistério que a mente humana não pode explicar. Ela é uma evidência na Bíblia Sagrada. No Velho Testamento, a trindade ela está implícita, ou seja, existem evidências muito ainda ralas de que Deus, sendo um, ele tem uma tripla essência. E esses três juntos formam a unidade divina. Já no Novo Testamento existem evidências mais palpáveis de que o Deus único e verdadeiro, ele tem uma natureza triuna. Vamos ver isso melhor. Em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, nós lemos: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. A palavra hebraica usada para único aqui é a palavra Echad. Essa palavra, apesar de significar único, é um substantivo coletivo, ou seja, em outras palavras, é um substantivo que denota uma unidade, mas uma unidade que contém várias unidades. Ficou confuso para você? Eu vou explicar. Lá em Números 13, fala daquele fato dos espias, que eles foram
enviados por 13 homens enviados por Josué para espiar a terra prometida. E em Números 13, 23 diz que eles trouxeram um cacho de uvas. E esse é a palavra novamente, echad. Mas entenda que aqui quando eles trouxeram não foi uma uva, mas o cacho de uvas denotava uma unidade de várias, haviam várias uvas. Então, há o mesmo sentido. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, nós lemos: portanto, o homem deixa seu pai e sua mãe e deve unir-se à sua mulher e eles serão uma só carne. Essa palavra novamente, é a palavra echad, que é uma unidade composto por mais de um, são dois que formam um. Em Êxodo, capítulo 24, no versículo 3, diz assim: quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uma só voz. E aqui, mais uma vez, é a palavra echad. E aqui denota a mesma coisa, é uma só voz, mas uma só composta de milhares de vozes a uma só voz. Então a palavra echad no hebraico, ela se refere a uma unidade de muitos. Eu acho que agora deu para você entender. Deixa agora eu mostrar o oposto. Em Gênesis capítulo 22, no versículo 2, diz o seguinte: Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Aqui, quando Deus fala a Abraão, ele diz: tome o seu filho, seu único filho. Ele não usa echad, ele usa, eu escrevi aqui a palavra que é hebraica, a palavra Yahit. Eu acho que a pronúncia é essa. Mais um exemplo, Provérbios capítulo 4, no versículo 3, diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Aqui no versículo 3, essa frase, um filho muito especial, não é a palavra echad, é a palavra Yahit. Ou seja, quando se queria falar de uma unidade simples, via de regra se usava Yahit. E quando se queria falar dessa unidade composta, usava-se a expressão echad. Em Gênesis capítulo 17, no versículo 7, Deus falando com Abraão, nós lemos: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. A palavra Deus aqui no original é a palavra Elohim. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês até os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro além de mim. Esse termo Deus aqui também em Isaías 45, 22, é a palavra no hebraico Elohim. E o que tem a ver Elohim com aquilo que nós estamos aqui falando sobre essa unidade composta de Deus? A palavra Elohim aparece centenas de vezes na Bíblia, no Velho Testamento, que no português nós traduzimos por Deus. Entretanto, a palavra Elohim é uma palavra plural. Ela tem a ver com Deus no plural, não Deus no individual. Tanto é que Elohim é a palavra plural para Eloá. Eloá, Deus no singular. Elohim, Deus no plural. As variações de Eloá, que era um termo também conhecido pelo povo hebreu,
lá no povo muçulmano gerou a palavra Allah. Allah e Eloá são termos que traduzem-se por Deus no singular. Mas diversas vezes, falando de Deus, o Deus da Bíblia, nas páginas do Velho Testamento, nós lemos a palavra Elohim, Deus, em pluralidade. No Velho Testamento, em diversas passagens, diversos eventos, nós encontramos evidências de que o Deus único e verdadeiro, ele é uma unidade composta. Um outro ponto de fé meu é acerca da pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei se você está a par, mas há muitas pessoas que não creem que Jesus existiu, que ele foi um mito. Já outros creem na pessoa de Jesus, mas não como a Bíblia descreve, não como aquele que fez milagres, não como o Filho de Deus, mas uma figura histórica que a ela foi agregado um mito, histórias fantasiosas. Eu não creio assim. Eu creio que Jesus, ele é aquela figura que está descrita na Bíblia Sagrada. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é aquele enviado ao mundo para remir os homens dos seus pecados. Mas eu creio em algo que muita gente não crê. Eu creio que Jesus, diferente de todas as demais pessoas, ele tinha uma dupla natureza. Ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Como homem, Jesus teve uma data de nascimento, tinha um endereço residencial, ele teve um pai, ele teve uma mãe e ele teve irmãos. Você sabia que Jesus teve irmãos? Veja só, em Lucas 8,19 diz: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Que multidão? Multidão dos discípulos. Muita gente confunde essa palavra irmãos como sendo os discípulos, mas de fato eles não conseguiam se aproximar, a família de Jesus não conseguia se aproximar dele, porque ele estava rodeado dos seus discípulos. Há essa diferenciação. Em Mateus capítulo 13, no versículo 55, nós temos o relato do nome de alguns dos irmãos de Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Lá em João capítulo 7, no versículo 2 e 3, diz o seguinte: mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Veja só, os irmãos de Jesus aconselham que Jesus vá e mostre as obras que faz aos seus discípulos. Então, irmãos e discípulos não era misturado aqui. Havia a expressão os irmãos, a família de Jesus e os discípulos de Jesus. Vale salientar que a Bíblia também chama Jesus de primogênito de Maria. Ora, o que é primogênito? O primeiro filho. Com relação a Deus, Jesus é chamado de unigênito. Olha a diferença. Deus tem outros filhos? Tem. Mas Jesus é chamado de unigênito. Maria teve outros filhos carnais. Por isso, Jesus é o primogênito. Vamos ver. Lucas capítulo 2, no versículo 7. E ela deu à luz o seu primogênito. Em João capítulo 1, no versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está com o Pai, tornou conhecido. Aqui falando de Jesus. Então, veja só, para Deus, Jesus é unigênito. Para Maria, ele é o primogênito. Ele tinha irmãos. Mas é interessante que lá em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que é essa expressão final, Jesus Cristo, homem? Porque eu creio que Jesus tinha uma dupla natureza. Ele era humano e ele era divino. Aliás, eu creio que Jesus era o próprio Deus,
feito carne, que habitou no nosso meio. Eu acabei de falar de uma estranha revelação no Velho Testamento, de Gênesis em diante. Encontramos diversas vezes a ideia de que Deus é uma unidade composta. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Acabei de falar isso com você. O termo Elohim, que significa pluralidade, entre outras coisas. Mas aí chega o Novo Testamento. E quando chega o Novo Testamento, há uma revelação fabulosa. Vamos ver? João capítulo 1 diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Foi Heráclito, um filósofo grego, que tirou a palavra logos, né? Logos é uma palavra grega que significa palavra. Tirou do contexto original, simples palavra, e atribuiu a uma força, uma verdade cósmica responsável pela ordem. E foram os filósofos estoicos que definiram logos como o princípio gerador do universo, ou seja, aquilo que fez com que o universo existisse é o logos. E João atribui esse logos a sendo o próprio Jesus. Mas é interessante que diz que Jesus, estava com Deus, certo? No princípio, então, ele fala de um Jesus pré-encarnado no início da criação. Estar com significa estar ao lado de alguém. E ele era Deus. Palavras do próprio João. Jesus era Deus. Na versão bíblica da tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, há uma mudança. Diz assim, no princípio era o Verbo, ou Logos, ele estava com Deus e ele era um Deus. Ora, o termo um Deus evidencia que há dois deuses. Ele estava com Deus e ele era um Deus. Isso passa uma ideia politeísta. Nós não somos politeístas, mas o que na realidade no original diz, ele estava com Deus, uma outra identidade, mas ele era Deus, falando de uma estranha unidade. Os deuses e ele eram a mesma pessoa. E no versículo 14 diz, aquele que é a palavra, falando lá no versículo 1 de Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Em outras versões, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Verbo antes era só espírito, mas assumiu forma humana e veio habitar conosco. Eu creio que Jesus era Deus. Em João 14, no versículo 8 e 9, nós lemos, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu Jesus, você não me conhece, Felipe, pois mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Jesus diz, quem vê a ele, vê o Pai. Felipe pede para ver Deus. E Jesus diz, mas eu estou com vocês há tanto tempo. Jesus afirmou ser Deus. Uma breve afirmação de Jesus em João capítulo 10, no verso 30. Eu e o Pai somos um. Jesus afirmou ser Deus. João capítulo 8, no versículo 58, disse Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Esse eu sou é a mesma afirmação que Deus Pai diz para Moisés na sarça ardente. O eu sou. Jesus afirmou ser Deus. Quando Jesus ressuscitou e houve aquele fato da incredulidade de Tomé, lá em João capítulo 20, Jesus disse no versículo 27, disse Jesus a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé tocou nas feridas de Jesus, então diz no versículo 28, disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. O discípulo Tomé confessou que Jesus era Deus.
Em Colossenses capítulo 2, no versículo 9, nós lemos: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. O apóstolo Paulo afirma em Colossenses que Jesus é Deus. Eu poderia usar diversos outros versículos, mas o tempo não permite, mas eu vou usar apenas mais um texto. Se lembra que eu acabei de ler em João 1,14, que diz que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio? Pois Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 6 diz: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a se tornar servo, semelhante aos homens. Jesus, diz aqui Filipenses 2, sendo Deus, esvaziou-se da sua divindade e assumiu uma forma humana, vindo ao mundo para realizar a obra de Deus. Eu creio que Jesus era Deus. Esse é mais um vídeo do canal Terceira Via. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Todos os finais de semana nós estaremos compartilhando um vídeo novo. Também todos os dias temos um devocional de no máximo 3 minutos chamado Palavra Amiga. Todos os dias, Palavra Amiga. Todos os finais de semana, sábado e domingo, um vídeo do projeto Conjecturas. Curte, compartilha. Valeu!